Também na doença de Parkinson, a gente vê um potencial de alívio nos tremores, mas também na depressão, que é normal, assim, alguns pacientes até anterior ao tremor pode-se ter a depressão. E a gente vê que em distúrbios do humor, os canabinoides, eles têm um potencial também de alívio dos sintomas. Olá, sou Carolina Nossetti, eu sou médica. A minha trajetória, na realidade, começou durante a minha faculdade de medicina com um projeto relacionado a nutracêuticos. Eu trabalhei com desenvolvimento de produtos derivados de açaí e outras frutas na Amazônia, exportando esse produto para os Estados Unidos. Então, um dos meus papéis, além de fazer o desenvolvimento de produto, era coordenar a comunicação entre a população ribeirinha, a Universidade Federal em Belém do Pará, e os consumidores, os médicos nos Estados Unidos. Ali foi a primeira vez que eu vi que existia um potencial terapêutico nos alimentos, né? Os nutracêuticos, eles são alimentos com potencial terapêutico. E logo depois que eu graduei, eu fiz uma parte do meu internato no Jackson Memorial Hospital, em Miami, e logo que eu graduei eu fui embora para os Estados Unidos, onde eu fiquei quase 10 anos. Durante esse meu tempo nos Estados Unidos, principalmente no início, muito dedicado aos estudos, né, para fazer o revalida americano, os USMLEs, são os STEPs para fazer o revalida nos Estados Unidos. E chegou um momento que eu estava estudando 14, 15 horas por dia e eu já não conseguia ter uma qualidade de sono boa ou apetite. Então eu comecei a buscar uma opção terapêutica para conseguir dormir e fui prescrito o Zolpidem e foi muito efetivo, achei ótimo, mas foi tão efetivo que eu fiquei preocupada de tomar a segunda vez em termos de dependência química. Como eu estava precisando dormir, eu entendi que o risco de dependência química era muito alto nessa situação. Então, eu usei essa uma vez, eu vi que realmente foi efetivo, mas eu comecei a buscar outras opções terapêuticas. E conversando com um colega médico, ele me mencionou sobre cannabis medicinal. Você já pensou em cannabis medicinal? E eu, nem na minha longa lista de considerações, a cannabis estava lá. Na realidade, era um conceito alienígena de cannabis medicinal, no sentido de que eu nunca tinha escutado essas palavras duas juntas. Agora, olhando retrospectivamente, eu entendo que eu tinha a visão de que a cannabis, as pessoas que usavam, essa era a minha visão naquela época, que as pessoas que usavam a cannabis ficavam no sofá, ou ficavam com sono e com fome, mas eu nunca liguei uma questão, a parte terapêutica, um efeito terapêutico. Mas fiquei curiosa, né, de certo, fiz uma cara de ué para esse médico, porque eu realmente não tinha nenhuma ideia do que se tratava. E a hora que eu coloquei na internet, muito me espantou, porque o primeiro artigo que eu li foi da doutora Cristina Sanches, uma cientista espanhola, mostrando do potencial apoptótico do THC em células cancerígenas. O que quer dizer esse monte de nome? Que o THC tem o potencial de ajudar as células do câncer a viverem menos. Então, seria um tipo de suicídio celular que é normal, tá, no nosso organismo, mas que muito impactante. Descobri que a gente tem um sistema endocannabinoide, como a gente tem um sistema neurológico, imunológico, a gente também tem um sistema endocannabinoide. E o interessante desse sistema é que ele visa a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, ele é o maestro da banda do nosso corpo. Não me impressionou demais, porque eu fiquei sabendo nesse entendimento desse sistema, que é um sistema chave fechadura, então tem compostos de construção
de destruição de substâncias, né, que são produzidas, e de outros componentes derivados desse momento de construção e destruição de moléculas. E que existia essas moléculas, os endocannabinoides, que são os ligantes, então são as nossas próprias chaves, são muito similares aos fitocannabinoides, que são os canabinoides feitos na planta. Então eu falei, eu pensei comigo, como que isso não está sendo mais discutido, um sistema que foi descoberto na década de 1990. Então eu comecei a entender o potencial não só para epilepsia e autismo, que já se falava muito naquela época, isso foi mais ou menos 2012, mas comecei a pesquisar e entender que existia um potencial em outras indicações terapêuticas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, depressão, ansiedade, insônia, esquizofrenia, endometriose, fibromialgia, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal. Então eu entendi que existia um potencial muito maior. E eu comecei a buscar por que as pessoas não estão na rua brigando por essa terapia e exigindo que isso seja uma realidade. E aí eu descobri que as pessoas já estavam na rua há muito tempo, mas que os interlocutores que estavam no ativismo, eles não conseguiam ter uma comunicação com os tomadores de decisão. E eu vi que tinha uma necessidade da gente equalizar isso. Eu descobri que a cannabis não era um desafio de ciência, porque ela já estava sendo pesquisada há muitos anos, mas sim um desafio de comunicação. Os pacientes ficavam muito à mercê deles mesmos, no sentido de achar o produto certo e achar a dose certa, a cepa certa, que são vários tipos de cannabis, não é um tipo só. E eu comecei a entender o impacto disso. E eu, como médica, eu tenho a intenção de melhorar a qualidade de vida das pessoas, esse é o meu propósito de vida. Então eu vi que a cannabis poderia fazer eu chegar no meu propósito de uma maneira muito eficiente, muito rápida, em muitos casos. Então eu comecei a buscar soluções para o ecossistema. Eu vi que alguém precisava falar com o médico, então vamos fazer uma educação médica. Os produtos eram muito recreativos, no sentido de que não tinha uma seriedade, as cores, a forma com que era apresentado. Então, como eu tinha uma experiência em desenvolvimento de produto nutracêutico, eu vi que uma das coisas que eu poderia fazer para melhorar, né, esse ecossistema seria fazer um produto com um viés médico, no sentido de atender às necessidades médicas dos pacientes em termos de qualidade, seriedade, comunicação clara. E foi aí que eu desenvolvi um produto comestível. Estava morando ainda em Nova York, fiquei em Nova York um período de 7 anos, me mudei para Los Angeles para executar esse projeto. Uma outra equipe foi inclusa nesse projeto, então a gente trabalhou juntos. Começamos a visitar médicos para fazer essa educação, que é algo que ninguém fazia. E a gente viu que existia sim uma abertura dos médicos. E outras empresas menores, que também tinham produtos de qualidade, queriam falar com os seus médicos também, e com os pacientes de uma forma mais séria. Comecei a fazer consultoria. Então, a minha parte de consultoria foi a minha doação para o ecossistema, no sentido de fazer as coisas corretas. Qual que é a semente que a gente vai colocar no solo? Qual que é a forma de extração melhor para esse paciente? Como que a gente comunica isso de uma maneira clara? E comecei a fazer consultorias para empresas que queriam vir para o Brasil. Então, ajudei algumas empresas no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em Israel, no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia, para fazer essa formatação no sentido de como trazer um produto mais acessível financeiramente para esse paciente e um melhor apoio técnico para o paciente e para o médico, para que o uso seja o melhor. Um uso é complexo, porque é extremamente personalizado. E aí eu voltei para o Brasil para fazer esse apoio técnico. As minhas dedicações em forma de tempo é mais na educação e na minha clínica, né, eu faço atendimento, e na parte de advocacy.
eu comecei a perceber nesse percurso que se a gente não tivesse uma lei, a gente não ia conseguir sair do lugar. Então, logo depois que eu voltei para o Brasil, a senadora Mara Gabrilli me chamou para fazer parte de uma mesa na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Depois começou a Comissão Especial de Medicamentos à Base de Cannabis, o PL 399, na Câmara dos Deputados. Eu também fui chamada para não só para as audiências, mas para um apoio técnico, e a gente conseguiu avançar bem, né? Está tramitando ainda na Câmara esse projeto de lei. E também tem algumas falas em outros lugares, como a LESP, aqui a Assembleia do Estado de São Paulo, porque eu vi que se a gente não tiver uma lei, a gente não consegue sair do lugar. Então, esse foi o meu percurso até aqui. A gente está realmente numa estrutura onde a gente está focado muito na doença e pouco na saúde. E é um grande desafio realmente quando a gente está lutando contra um sistema que vai todo numa direção completamente oposta a o que é qualidade de vida, o que é prevenir, o que é uma medicina de qualidade, não para tapar buraco ou enxugar gelo, que muitas vezes a gente está enxugando gelo, né? Então a cannabis é um caminho possível até para trazer essa necessidade de uma nova estrutura de cuidado, um cuidado integrativo, um cuidado onde a gente olha o paciente como um todo e que a gente eduque esse paciente para ele se cuidar. O autocuidado, eu acho que é essencial. Como que a gente passa isso para os médicos e para o paciente para que eles possam se comunicar melhor entre eles? Hoje a gente tem um desafio no sentido de as pessoas não saberem que a cannabis tem um potencial terapêutico em diferentes doenças, e o fato da gente estar num sistema que olha a doença ao invés de olhar a saúde, acaba dificultando um pouco mais. Mas a cannabis ela pode mostrar para todos, não só na questão terapêutica, mas que outras partes da medicina que a gente pode usar, como, por exemplo, alimentação, saúde mental, os exercícios físicos, movimentação, né? Nem sempre o paciente consegue fazer uma movimentação ativa, às vezes teria que ser uma movimentação passiva, mas eu acho que o grande desafio é a gente educar as pessoas sobre o potencial terapêutico da cannabis, porque a gente tem milhares de pacientes que não têm as suas necessidades terapêuticas atendidas hoje pelas medicações que estão disponíveis na farmácia. Então, a cannabis é uma ferramenta a mais para esses pacientes que precisam alívio para os seus sintomas e uma melhor qualidade de vida. Ao longo da história, relatos de uso da cannabis para fins medicinais foram feitos por diferentes cientistas e médicos. E mais recentemente, em 1843, o senhor William Shaughnessy, um médico, trabalhando para a Rainha Vitória da Inglaterra, mas em expedição na Índia, estava tratando de uma lactente de 40 dias que apresentava crises convulsivas que não cessavam com nenhuma terapia da época. E ele, sabendo do uso da cannabis de forma cultural, né, era parte da cultura, ainda é parte da cultura indiana, ele resolveu fazer o uso dessa terapia nessa lactente. E ele teve resultados extremamente impactantes. Essa lactente melhorou das suas crises convulsivas com o uso de óleo rico em THC, que é um dos componentes da planta. E ele também usou a cannabis para condições que não tinham uma resolução. Por exemplo, delírios tremens, que acomete quem é alcoólatra, né, os pacientes que têm vício em álcool e que têm uma síndrome muito complexa de se lidar, e outras questões, como, por exemplo, tétano. Os relatos históricos da publicação desse médico, que fez no The Lancet, a primeira publicação científica do uso terapêutico da cannabis, e inspirou, por exemplo,
o médico da Rainha Vitória, o médico pessoal dela, a fazer o uso para alívio das cólicas menstruais que a rainha tinha e sintomas relacionados à TPM. Na década de 1930, a história da cannabis começa a se alterar. E o Brasil fez parte dessa história. O Rio de Janeiro foi o primeiro lugar no mundo a proibir o uso da cannabis. Foi a lei do Pito do Pango. Esta lei local, que não era federal, era local, inspirou um burocrata americano em comunicação com outros atores da época, promoveram a proibição da cannabis. Então, o ator principal nessa proibição foi um burocrata americano chamado Eslinger, e ele fazia parte de uma força-tarefa que perseguia produtores de álcool ilegal. E ele era extremamente racista. Então, o fundo da proibição da cannabis, inicialmente com esse um personagem central da proibição, foi por racismo a negros e mexicanos. E ele descobriu, o Eslinger descobriu, que os negros e mexicanos consumiam a cannabis e usou isso como desculpa para aprender essas duas populações. Eles usavam a cannabis porque eles não tinham dinheiro para usar o álcool. O uso de drogas é parte da história, da nossa história, né, na Terra. Mas o álcool era muito caro, então os brancos tinham acesso ao mercado ilegal do álcool, mas os mexicanos e os negros não. Então ele fez toda uma estruturação de demonização dessa planta, com a ajuda de outros atores e personagens dessa proibição que tinham interesses econômicos. Então, um grande interesse econômico da época era o da indústria farmacêutica, que estava sendo formatada nessa época, e lançou os opioides, medicamentos para dor. E a cannabis era a medicação mais vendida na época, não só para dor, mas para outras condições também. Então, virou uma competição da indústria farmacêutica. E foi nessa época também que a família Dupont investiu em algodão. E o algodão é um grande competidor das fibras do cânhamo, porque a fibra do cânhamo para a indústria têxtil é mais barata e mais sustentável, porque existe a remediação do solo. Então, a família Dupont, a indústria farmacêutica, e também começaram outros lobbies que também favoreceram nessa proibição, e eles investiram muito em propaganda, em filmes, e isso virou a guerra contra as drogas. Então, a guerra contra as drogas, que é a guerra mais perdida do mundo, foi feita muito bem pensado e não era para ganhar, porque ninguém ganha de drogas, é parte de quem somos como humanos. Então, foi uma guerra perdida, mas a história da proibição teve um personagem central, então eu acho que é válido a gente considerar a história do como uma pessoa pode mudar a história do mundo, e ele mudou para pior. Mas a gente consegue mudar para melhor com certeza. Um pouco mais recente na história, na década de 1960, um cientista, professor Rafael Mishulam, um búlgaro radicado em Israel, começou a estudar a cannabis e viu que os canabinoides eles estavam se ligando a receptores no nosso corpo, e em conjunto com outros cientistas descobriu que a gente tem um sistema endocannabinoide, que a gente tem essa estrutura de chave e fechadura. Esse mesmo cientista, junto com o professor Elisaldo Carlini, um médico brasileiro da Unifesp, fizeram o primeiro estudo clínico publicado com relação ao uso dos canabinoides para a epilepsia. E eles mostraram não só a efetividade dos canabinoides para a epilepsia, mas também a segurança do uso do canabidiol. E a partir disso inspirou centenas e milhares de cientistas no mundo todo a continuarem estudando
essa substância. Essa medicina da doença que a gente tem hoje começou aí, na década de 1930. Inclusive, tínhamos um livro que chama De Matéria Médica, que tinham centenas de plantas, minerais e outros componentes naturais que eram usados por muitos séculos e que nessa época, com a entrada desse lobby, né, na saúde, mudaram todo o livro de matéria médica, deixaram inicialmente só o nome de matéria médica e colocaram todos compostos sintéticos, tá? Da indústria farmacêutica. Foi o manual Merck. Foi daí que começou a ser apagado todo esse histórico milenar do uso de plantas. Foi na década de 1930. E só um parênteses aqui histórico, os médicos da época não eram a favor dessa medicalização, houve um racha dentro da medicina nos Estados Unidos, foi esse o motivo que foi criado a medicina osteopática. Os osteopatas, eles surgiram de um grupo que se rebelou contra essa medicalização e a retirada dos componentes naturais no tratamento dos pacientes, e hoje existe a escola de medicina e a escola de osteopatia nos Estados Unidos, porque eles não conseguiram mudar todos. Apesar de todo esse silenciamento histórico, no enfrentamento do preconceito que foi criado nesse uso terapêutico da planta, a gente viu que os cientistas lideraram esse nosso movimento de educação e de um entendimento melhor do potencial terapêutico dessa planta. E o professor Elisaldo Carlini, liderando esse estudo junto com o professor Rafael Michulan, onde se mostrou o potencial terapêutico do uso dos canabinoides na epilepsia, inspirou outros cientistas e médicos a também estudarem mais. E hoje a gente tem robustez de artigos científicos em 3 áreas principais, que é a epilepsia, a dor e a espasticidade da esclerose múltipla, que é um tipo de rigidez muscular. Mas na prática clínica é muito evidente o potencial terapêutico dessa planta em diferentes áreas, como, por exemplo, o autismo. No ano passado, em novembro, houve uma publicação científica na revista Nature, onde se observou o resultado do uso da cannabis, não era só canabidiol, a cannabis inteira, para autistas. 188 pacientes participaram desse estudo clínico e tiveram respostas muito impactantes. Uma dessas respostas foi que 25% dessas crianças tiveram um ganho de função. E o que isso quer dizer, ganho de função? Começaram a fazer algo que elas não faziam antes. Então, não só o autismo e a epilepsia, como a gente mencionou, e a dor, ou a espasticidade, mas a gente vê na prática clínica um grande impacto do uso dos canabinoides, por exemplo, em doença de Alzheimer. O que a gente vê de melhora na doença de Alzheimer? A gente vê não são todos os pacientes, tá? Cannabis não é para todos, mas a gente vê um grande potencial terapêutico relacionado à melhora cognitiva desses pacientes. A síndrome do pôr do sol é algo que é desafiador no dia a dia dos cuidadores. Vai chegando às 5, 6 horas da tarde, os cuidadores já vão ficando com o coração apertado, porque a gente sabe que muitos pacientes, essa é a hora que começam a ficar agitados. A gente também vê melhora na seletividade alimentar desses pacientes, melhora da qualidade do sono. Esses são alguns dos pontos que a gente vê, além de agressividade e lidar com o emocional, com os distúrbios do humor dos pacientes com doença de Alzheimer, que muitas vezes choram copiosamente, se entristecem. Então, esses são alguns dos pontos que a gente pode ver de alívio na doença de Alzheimer. Também na doença de Parkinson, a gente vê um potencial de alívio nos tremores, mas também na depressão, que é, normalmente, assim, alguns pacientes até anterior ao tremor, pode-se ter a depressão.
E a gente vê que em distúrbios do humor, os canabinoides, eles têm um potencial também de alívio dos sintomas. A gente vê também respostas positivas na prática clínica relacionado aos pacientes com câncer, que estão lidando com os efeitos colaterais dos quimioterápicos, então melhora da náusea e do vômito também. Pacientes com esquizofrenia, o CBD tem um potencial antipsicótico, então a gente por tantos anos, né, sofreu uma lavagem cerebral de que a cannabis e a esquizofrenia estavam ligados de forma direta e não é uma realidade. A gente tem um grande potencial de alívio de sintomas usando o CBD nesse caso. E além da esquizofrenia, a gente vê um potencial na depressão, ansiedade, insônia, endometriose, fibromialgia, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal e a psoríase, e muitas outras doenças, mas essas são as áreas onde a gente tem ou robustez ou relatos de caso misturados com a prática clínica que nos indicam desse potencial terapêutico. E fica a questão, o que essa planta tem para que a gente consiga ter usos tão diversos e diferentes em termos de condições clínicas, que existe um potencial já descrito, ou de forma robusta em termos de artigos científicos, ou de relatos de caso, e observação dentro da prática clínica. E isso está na base do sistema endocannabinoide. A gente já tem um sistema no nosso corpo que é numa estrutura chave e fechadura e que visa a homeostase. Então, é um sistema que promove o equilíbrio do corpo. E as doenças nada mais são, em sua quase praticamente totalidade, 100%, o desequilíbrio de algum sistema do nosso corpo. Então, a gente tem um sistema responsável por esse equilíbrio. A gente já produz endocannabinoides no nosso corpo. No colostro da mãe existem canabinoides. Então, essa produção já é feita naturalmente para nos proteger. Quando que a gente normalmente produz isso? Quando existe algum estresse no nosso corpo. Se o nosso corpo está desequilibrado, a gente vai ter sintomas relacionados dependendo de qual é o sistema que está desequilibrado. É o motivo pelo qual a cannabis pode impactar de forma positiva em diferentes doenças, porque ela não está olhando um órgão ou um sintoma. A cannabis, os canabinoides, eles estão ajudando a um reequilíbrio. Se é a dor, ou se é o autismo, ou se é a insônia, não importa. O que importa é que existe um reequilíbrio. Então, esse é o motivo pelo qual os canabinoides conseguem impactar de forma tão diversa quando a gente considera as diferentes condições médicas pela qual a cannabis tem um impacto já descrito. E a planta em si é extremamente complexa, o que traz a potencialidade em diferentes condições médicas que a gente observa. Por quê? Ela tem mais de 480 compostos já descritos. Existem 3 categorias principais de componentes dessa planta. São os canabinoides. A segunda classe, que também em abundância na planta, são os terpenos, que são os óleos essenciais, e os flavonoides, que é o que dá cor e sabor aos alimentos e que também tem potencial terapêutico. Então, é um conjunto dessas 3 categorias, além de compostos menores, que fazem a planta ter essa complexidade e essa abrangência em termos de potencial terapêutico. Os canabinoides hoje são mais de 100 já documentados, pelo menos 121, mas ainda em constantes descobertas, né, pela comunidade científica. O THC e o CBD são os mais estudados, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, mas existem outros que estão sendo cada vez mais estudados. E juntando o potencial dos canabinoides, mais dos óleos essenciais, que é o que faz as plantas serem diferentes entre si, os flavonoides e outros componentes menores, a gente consegue ter um potencial terapêutico
impactante. E lembrando que os terpenos é o que faz a diferença na planta, no sentido de qual que é a resposta que esse paciente vai ter em determinada condição. Então, uma analogia que eu acho que eu escutei alguns anos atrás, eu acho bem interessante trazer para vocês, é a gente pensar num avião saindo, levantando voo do aeroporto. Então, existem duas turbinas, o CBD é uma, o THC é outra, e tem alguém sentado no piloto, no banco do piloto. E quem está sentado no banco desse piloto é o terpeno. É quem vai fazer a grande diferença em termos de resposta terapêutica. Por quê? Porque cannabis é igual orquídea no sentido de diversidade. São milhares de cepas, de tipos de cannabis diferentes, e cada um tem respostas muito peculiares e únicas, e dependendo do terpeno e dos terpenos e flavonoides dessa planta. Tem planta cannabis que aumenta a energia, tem planta cannabis que dá sono, tem plantas que aumentam o apetite e tem plantas que diminuem. E é muito diversificado esse potencial e muitas vezes até antagônico. E isso é o que faz ela ter um potencial em diferentes condições, nem sempre a mesma planta, tá? Não é necessariamente uma planta que alivia a ansiedade, vai aliviar a dor, não necessariamente. E essa diversidade das cepas de cannabis é o que traz esse grande potencial terapêutico nas mais diversas condições médicas que eu mencionei para vocês. Uma dúvida muito comum relacionada à terapia canabinoide é como se dá o acesso à cannabis hoje no Brasil. A gente tem algumas regulamentações que estão vigentes e que nos permite acessar desde 2015 a cannabis no Brasil. Uma RDC importante é a RDC 24 de 2011, que regulamenta medicamentos específicos que não se enquadram nas estruturas normais ou atuais da Anvisa, dentro de nenhuma caixinha se enquadra, então permitiu uma abertura para esse registro de produtos com base em cannabis. E, na realidade, é um medicamento. Então, a RDC 24 de 2011 permitiu o registro de um medicamento à base de cannabis que hoje é vendido nas farmácias, que tem tanto CBD quanto THC na sua formulação, um pouquinho mais de THC do que CBD, que hoje é registrado para esclerose múltipla. Para o acesso dessa medicação da farmácia, é necessário uma receita amarela de controle especial e diferentes farmácias do Brasil têm esse produto disponível. Uma outra RDC é a RDC 335 de 2020, que é uma melhora da RDC 17 de 2015, que regulamenta a importação individualizada da cannabis por pacientes. Então, como que se dá esse processo de importação? É uma prescrição médica, uma receita simples, o paciente, junto com os seus documentos, dá entrada na Anvisa com um pedido de autorização de importação. Então, por meio da RDC 335, com a autorização em mãos, é possível adquirir o produto fora do Brasil e fazer a entrega aqui na sua casa. Isso é uma outra questão. E uma outra RDC importante é a 327 de 2019, que regulamenta a comercialização de produtos derivados de cannabis, e hoje temos um produto, por meio dessa RDC, disponível nas farmácias, que é um produto com CBD isolado. Para o consumo desse produto, é preciso de uma receita controlada azul, e diferentes farmácias têm esse produto derivado de cannabis disponível. Uma outra forma de acesso é por meio das associações de paciente. Hoje a gente tem 2 associações que têm uma proteção legal para a produção e fornecimento desse produto para os seus associados, e uma receita simples é o que normalmente precisa, e a cada associação pede documentos específicos.
ou um relatório, algum outro documento que seja exigido. E essas regras estão sempre mudando. Uma outra forma de acesso hoje é por meio de habeas corpus, que é uma proteção legal onde os pacientes comunicam à justiça que eles estão quebrando uma lei, mas eles estão se baseando numa outra lei para fazer para não seguir, né, a lei de drogas. Então, existe um direito constitucional à saúde e ao bem-estar. Então, é um direito, o habeas corpus, ele também traz um direito, você tem um direito de se cuidar. E muitos pacientes, hoje são mais de 200 pacientes no Brasil que fazem a produção doméstica da cannabis com base na Constituição e no seu direito à saúde e ao bem-estar. Como falar com o seu médico sobre isso? O que tem que fazer primeiro? A primeira coisa, antes de se decidir por qual meio de acesso essa terapia vai chegar até o paciente, é estudar o assunto. Fazer essa conversa que a gente está fazendo aqui é um passo. Leiam na internet, pesquisem, vejam vídeos, porque vocês se educarem é o primeiro passo. Entender se a cannabis é ideal para você ou para alguém que você conhece, que às vezes tem um diagnóstico de doença de Alzheimer e que não está tendo seus sintomas aliviados, uma doença de Parkinson e que está com dificuldade de lidar com os tremores, ou com a depressão, ou com a ansiedade, ou com a insônia, ou é uma criança com autismo que está tomando 5, 10 medicamentos e nada resolve. Então, se educar é o primeiro passo. Se educou e acredita que a cannabis possa ser, pode ter um potencial terapêutico nessa condição, converse com o seu médico, junte alguns artigos científicos, junte informações que você viu na internet e leve para o seu médico para conversar com ele. Fala, olha, doutor, eu vi isso aqui na internet. A gente pode conversar comigo sobre isso? Olha, eu vi isso aqui nesse estudo científico, mas eu não entendo de estudo científico. O doutor pode me explicar o que esse estudo científico está dizendo? Essa é uma terapia que pode me impactar de forma positiva? Então, tenha essa conversa com o seu profissional de saúde, porque essa é uma decisão que tem que ser feita em conjunto com o seu profissional de saúde. E sim, existe o potencial terapêutico descrito em diferentes condições refratárias, né, aos tratamentos alopáticos. E agora, com relação à democratização desse acesso. Se a parte financeira é um entrave, o que a gente tem hoje para melhorar esse acesso? Então, hoje, em tramitação pela Câmara dos Deputados, temos o PL 399, que vem de uma comissão especial de medicamentos à base de cannabis, que visa, sim, democratizar o acesso. Quem que poderia cultivar dentro do PL? Empresas, associações de pacientes, centros de pesquisa e a farmácia viva do SUS, que é uma política pública onde permite a democratização do acesso à cannabis. O PL 399 de 2015, que iniciou-se em 2015, esse PL, ele permite que a gente tenha um marco regulatório da cannabis do Brasil, porque não inclui apenas o uso médico, mas também o uso como commodity. Então, a possibilidade de uso do cânhamo, que é um tipo de cannabis com até 0,2% de THC, em diferentes indústrias, como, por exemplo, a indústria têxtil, plástico, combustível e mais de 25 mil produtos possíveis, onde não existe necessariamente um uso médico, mas sim uma possibilidade financeira para a saúde financeira do país. Então, esse é o uso como commodity. O uso da cannabis para fins medicinais dentro do PL 399, ele inclui tanto óleos ricos em CBD quanto óleos ricos em THC, também com mais de 0,2% de THC. Então, menos de 0,2% e mais de 0,2% de THC. E quem contempla, né? Quem está contemplando nesse PL? A gente tem ali tanto o uso para humanos
quanto o uso para animais. Então, os pets também foram incluídos no PL 399. A democratização do acesso depende da gente falar com os políticos que a gente conhece, depende das pessoas saberem que isso está em tramitação, e a gente precisa apoiar os políticos que estão liderando essa, essa nova estrutura que a gente precisa ter para uma democratização do acesso. O relator desse projeto é um médico, é o Dr. Luciano Dutti, um médico pediatra, muito responsável na formatação, prezando sempre pela segurança e a democratização do acesso à cannabis. Então, essas são as formas de acesso a essa planta, e isso já é uma realidade desde 2015. Da gente considerar é que, diante de todo esse potencial que eu mencionei para vocês, por que as pessoas ainda têm tanta resistência em considerar o uso terapêutico da cannabis? E eu gostaria de dizer que existe um contexto histórico-cultural que foi estabelecido, muito bem planejado e financiado para a demonização dessa planta. E a gente sofreu lavagem cerebral por muitos anos, eu inclusive. A primeira vez que eu escutei cannabis medicinal, eu fiz certamente uma cara de não compreensão total sobre a situação. Era um termo que não existia essa possibilidade na minha cabeça, e não é que eu tinha preconceito de uma pessoa específica, eu só não tinha ideia que isso existia. Então, quando eu comecei a estudar a cannabis, entender o seu contexto histórico, eu vi que as minhas concepções foram colocadas na minha cabeça e marteladas na minha cabeça por muitos anos, pela televisão, por filmes, por toda uma medicalização, né, que colocou a cannabis fora, né, de qualquer tipo de tratamento, e isso foi uma estratégia de marketing da indústria farmacêutica e de outros atores aí do lobby relacionado à demonização dessa planta. Então, o porquê que as pessoas não querem nem considerar? É porque a gente viu isso um dia como algo ruim. A cannabis sempre teve um contexto de demônio, de demonização. Era algo tão ruim que a gente não podia considerar. Então, é por isso que a maioria de nós, a primeira vez que escuta essa informação, fica com 1000 reservas, o que é esperado frente a tantos anos de informação errônea. Fomos enganados sistematicamente com relação à segurança e o potencial terapêutico dessa planta. É por isso que a gente sente essa resistência hoje. E a gente só muda isso com educação. Eu não sabia que os canabinoides eram produzidos dentro de mim. Eu não sabia que todos nós, quando formos amamentados pela nossa mãe, já usamos os endocannabinoides. Os canabinoides já vêm no colostro. Então, a única forma da gente reverter esse conceito tão ruim que a gente absorveu da nossa cultura por tantos anos é a educação. É a gente saber que, sim, produzimos moléculas praticamente idênticas às duas principais da planta, o CBD e o THC, em nós. O professor Siddhartha, da UFRN, menciona que, numa entrevista, eu acho que muito interessante esse posicionamento dele, de tem que não gostar da cannabis, porque temos isso dentro do nosso corpo. Então, à medida que a gente entende que isso é parte de nós, que é parte da história da medicina, inclusive com o pai da medicina chinesa escrevendo isso em seus livros, O Potencial da Cannabis, e vários outros grandes personagens da história trabalhando com cannabis e mostrando seu potencial, é o que a gente vai conseguir fazer a diferença, de mudar esse conceito. É só com educação e o entendimento da realidade da cannabis em termos de segurança e impacto é que a gente vai mudar essa história. A minha história pessoal acabou
sendo completamente mudada depois que eu fiquei sabendo do potencial terapêutico da cannabis. Inicialmente, uma história ainda nos Estados Unidos, de uma menina, Charlotte, que tinha crises convulsivas diárias, 30, 40 crises convulsivas por dia, diagnosticada com síndrome de Dravet, que é um tipo de epilepsia refratária extremamente difícil de se controlar. E essa mãe da menina Charlotte, em conversa com o marido, que tinha escutado o potencial da cannabis, resolveram estudar mais esse assunto. O marido dela, o pai da menina Charlotte, é um militar, eles são do Colorado, mas ele estava em missão no Iraque, e ele descobriu nessa missão de trabalho dele que Israel estava usando, em Israel as crianças com epilepsia refratária estavam usando cannabis para alívio dos seus sintomas. E ele contou isso para a esposa foi num dispensário no Colorado buscar uma cepa rica em canabidiol e com baixos teores de THC. Foi muito difícil dela encontrar, ela achou em um dispensário, junto com uma amiga fez na própria cozinha um extrato dessa planta e deu para a menina Charlotte esse extrato. Por 12 horas, menina Charlotte não teve nenhuma crise convulsiva. É uma história que me pegou pelo estômago, no sentido de que tem que ter muita coragem para fazer isso na sua casa, para fazer algo que ninguém fez antes, no sentido de uma criança usar cannabis em 2012, 2011, 2012 era algo muito complicado. E a coragem de quem proveu o produto, né? Porque depois ela não conseguia mais achar essa planta. Os produtores estavam até considerando jogar toda uma estufa fora, porque ninguém queria essa planta. Obviamente não estavam seguros inicialmente, porque a menina Charlotte tinha 4 anos, então existia o risco de todo mundo ser preso, mas a coragem dessas pessoas me chamou muito a atenção. E a resposta da menina Charlotte, que teve a sua vida completamente mudada. Infelizmente ela morreu no ano passado de Covid, mas ela estava indo para a escola, ela melhorou a parte cognitiva, as crises foram praticamente a zero, e o impacto na família também me chamou muita atenção. Uma outra história foi aqui do Brasil, a menina Anne, de Brasília, que também tinha epilepsias de difícil controle, dezenas por dia, e eu vi os pais dela mencionando que faziam tráfico internacional de drogas, eles iam até os Estados Unidos, colocavam as seringas de óleo rico em CBD e traziam para o Brasil para cuidar e aliviar as crises convulsivas dela. Aquilo ali me chamou muito a atenção, de pessoas tão sérias e tão informadas se chamarem de traficantes de traficantes internacionais, né, um pai e uma mãe, e a coragem de fazer isso acontecer. Então eu vi que eram histórias de transformação muito grande, e foi esse o motivo que eu fiz medicina. Eu queria trazer qualidade de vida para pessoas, eu queria isso. E a cannabis centralizou tudo o que eu sempre quis, que era trazer a qualidade de vida, não só para as pessoas, mas para os cuidadores e familiares que são diretamente impactados. Então foram histórias como essa que fizeram eu vir para uma outra área completamente diferente da que eu tinha planejado inicialmente, voltar para o Brasil. E aqui, como no início, quando eu voltei, não tinha nenhum médico com experiência internacional, os médicos pioneiros, eles ficavam muito restritos em termos de o que prescrever, quais são as cepas, como é que a gente faz com cepas diferentes, doses diferentes. Então eu entendi que eu precisava voltar a atender, eu precisava ver esses pacientes que às vezes ninguém queria ver esses pacientes porque eram polifarmácia, talvez era um bebê de 4 meses com síndrome de West, que o médico não se sentisse confortável, e eu comecei a lidar com os casos
mais refratários. Então, pacientes frustrados que já tinham passado dezenas de médicos, feito diferentes tentativas terapêuticas sem resultados positivos. Então, hoje, a minha prática é centralizada nisso. O meu foco são pacientes com doenças crônicas refratárias, dentro do meu dia a dia na prática clínica. E eu tive a oportunidade de ver muitas vidas transformadas, não só de pacientes, mas de cuidadores e familiares que às vezes não dormiam há anos, porque um idoso com Alzheimer, com uma síndrome do pôr do sol, fica acordado de noite, o cuidador está ali acordado de noite. Uma mãe que tem uma criança com 30, 40 crises convulsivas por dia, é risco de morte para essa criança, é risco de vida, da vida dessa criança. Risco de um engasgamento, diferentes riscos que essas crises convulsivas podem trazer para essa criança. Mas alguns dos casos, um caso que para mim foi muito impactante, foi um paciente com 18 anos, com um diagnóstico de esquizofrenia. Praticamente todo dia ele grudava na parede avó pelo pescoço, com surtos de agressividade. Essa senhora, a avó dele, já tinha tentado de tudo, inclusive foi fazer pedagogia para ver se conseguia ajudar o neto, e ela já estava completamente sem esperança. E ela começou a dar o óleo rico em CBD para o neto dela, e era um menino alto, 2 metros de altura, precisava de contenção de 8, precisavam de muitas pessoas para segurar esse adolescente. E em 2 dias ele parou de ter surtos de agressividade. Eu não estou esperando que ninguém se cure com cannabis e nem espero que todas as respostas sejam como essa que eu falei agora. Mas esses foram alguns dos casos que me marcaram e que me trouxeram assim a tranquilidade da tomada de decisão de eu largar toda a minha vida, 10 anos nos Estados Unidos, e o meu revalida que eu poderia ter iniciado uma residência lá para focar em cannabis. Foi pelo grande impacto na qualidade de vida de pacientes, cuidadores e familiares. Então, foi assim que a cannabis mudou a minha história e pode mudar a história de muitas pessoas também. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode viver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você, mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos, e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente.
Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!